Mercúrio em Escorpião, Vênus em Sagitário e uma grande cruz no céu que tem como protagonista uma superlua. Estes são alguns dos movimentos astrológicos que prometem movimentar o céu dessa semana e agitar bastante a vida de todos nós. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 14 até o dia 19 de outubro de 2024. Se você gostar desse vídeo, fique à vontade para deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você pode deixar também aqui abaixo os seus comentários, me contando como é que tudo isso vem te afetando, como é que você vem passando por todas essas movimentações astrológicas. Você também pode se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e aqueles que quiserem saber como fazem para ter um atendimento particular comigo, eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os meus contatos. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos lá, vamos entender como é que tudo isso que está rolando lá em cima no céu pode nos afetar aqui embaixo na Terra. Mas primeiro, eu gostaria de voltar um dia no calendário, né? Voltar para esse domingo, ali por volta das 16 horas e 23 minutos, momento em que Mercúrio ingressou no signo de Escorpião. Bom, aqui a gente tem a união de um planeta que fala de mudanças rápidas, mudanças superficiais, de um planeta extremamente mutável e um signo fixo, né? Um signo de água fixo, um signo que fala de transformações intensas e profundas. E aí o seguinte, quando a gente junta esses dois camaradas no mesmo bolo, o que nós podemos ter? Bom, essa combinação ela pode trazer para a gente inúmeras possibilidades de nós examinarmos minuciosamente cada cantinho dos porões da nossa mente. E esse processo de investigação psíquica, ele pode nos trazer, ele pode nos revelar alguns resultados muito desconcertantes a respeito de nós mesmos, tá? E assim, mas só que para isso, a gente precisa estar disposto a ir fundo na questão, tá? A gente precisa estar disposto a nos olharmos com olhos de ver, porque é muito fácil a gente querer olhar para o outro e detectar o problema no outro, mas aqui é uma questão de a gente com a gente mesmo, né? E pode ser que você se depare com situações muito desagradáveis ao seu próprio respeito, eu ao meu próprio respeito, onde a gente vai se defrontar com algumas questões das nossas vidas que muitas das vezes são inconfessáveis para quem quer que seja. Então eu acredito que esse vai ser um período muito intenso, mas também muito interessante para aquelas pessoas que gostam ou que sentem que chegou o momento de fazer análise. De repente é aquela hora de você sentar com um profissional habilitado e simplesmente falar e botar para fora. Porque aquilo que você não reconhece que tem, aquilo que você não admite que está ali, você dificilmente vai conseguir tratar aquela questão, né? A gente gosta muito de, fulano é narcisista, Bertrano é perverso, mas enquanto a gente é narcisista, enquanto a gente é perverso com o outro, o quanto a gente é manipulador com o outro, enfim. Então são esses tipos de questões que a gente pode começar a ter contato com a gente mesmo, né? E falar, botar para fora, conversar com um psicólogo ou com um psicanalista, ou seja, não é só aquela conversinha de bar, de mesa de bar, ou com um amigo num cafezinho da tarde, não. Às vezes é preciso você sentar com um profissional habilitado e botar para fora e entender quem é esse ser humano que habita aí nas quatro linhas do seu ser, tá? Bom, Escorpião, ele tem como um dos seus regentes o planeta Plutão, tá? E logo que Mercúrio entrar em Escorpião, ele vai formar uma quadratura com Plutão. Mercúrio, por sua vez, dentro da mitologia greco-romana, ele é um dos deuses, né? Ele é o deus, é o único deus que tem ali autorização para mergulhar
no mundo de Hades, no mundo de Plutão, e trazer de lá algumas informações valiosas. Então, meus amigos, esse períodozinho em que Mercúrio vai estar em Escorpião, que vai do dia 13 de outubro até o dia 2 de novembro, dia de finados, né? Olha, só coincidência, né? Esse período ele pode nos mostrar o quão poderoso pode ser a gente mergulhar nas profundezas da nossa mente, da nossa alma, de nós mesmos, tá? Onde a gente consegue voltar de lá pleno de informações e sabedorias poderosas em relação a nós mesmos. E a partir dali, a gente conseguir promover essas transformações, tá? Isso tudo, ele pode ser bastante tenebroso ou muito tranquilo. Tudo vai depender de como você tá, do teu estado de consciência, principalmente do teu estado emocional, tá? Mas como eu falei, logo de cara a gente tem ali um aspecto complicado entre Mercúrio e Plutão. E aqui, quando a gente tem esse período tanto desse aspecto complicado de Mercúrio e Plutão, mas também ao longo desse processo, independente se vai fazer um aspecto complicado ou não, até porque Mercúrio vai estar ali, né, no mundo escorpiano, ali se deparando com algumas questões. Então aqui a gente pode ter a exata noção do quão destrutiva podem ser as palavras, ou ainda o quanto é frustrante a experiência da gente falar e não ser ouvido, ou se quando ouvido, de a gente não ser compreendido o quanto gostaríamos, tá? Aqui a gente também precisa tomar muito cuidado com comentários a respeito do outro, né? Aquele comentáriozinho inocente, ou nem tão inocente assim, ele pode causar um dano, um estrago no outro assustador. E por que isso? Porque ali a gente pode tocar em feridas que ainda estão abertas, ali a gente pode acessar uma dor que não viria à tona tão facilmente assim, mas a partir do momento que a gente fala, aquele negócio vem de uma forma devastadora, tá? E se a pessoa faz isso com intenção mesmo de ferir, de machucar o outro, entenda que toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, só que no sentido contrário. E pode ser que você também não tenha estrutura para segurar o bumerangue quando ele voltar. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? E claro, obviamente que alguém também pode vir a fazer isso com a gente, né? De tocar nas nossas feridas, de tocar nas nossas dores emocionais. Então esse é um período que demanda muito cuidado com as palavras. Mas eu acredito que nós vamos ter a tendência a estarmos mais quietinhos, mais caladinhos, mais autoanalíticos. Esse é um período excelente para quem quiser fazer análise, tá? Um outro movimento astrológico dessa semana que também traz essa cara bem controversa é a entrada de Vênus no signo de Sagitário, né? Vênus, que é o planeta do amor, das parcerias, das finanças. Um planeta que gosta de uma certa calmaria vai estar onde? No signo da agitação, do vucu-vucu, do vamos ver o que tem de novo no mundo. Sabe, o signo da curiosidade. Sagitário é muito curioso, né? Então aqui esse pode ser um período, né? E que período é esse, Roberta? É um período que vai de 18 de outubro até o dia 12 de novembro. Então aqui a gente pode ter muita agitação social, afinal de contas Vênus rege o signo de Libra, mas também muita agitação nos relacionamentos, nas parcerias e principalmente no bolso da economia, no mercado financeiro. Então aqui a gente precisa estar preparada. Sabe aquela história do apertem os cintos, o piloto, ou melhor, a piloto sumiu? É por aí. E por que isso? Porque a combinação entre esses dois atores que trazem conteúdos, né, que trazem temas tão antagônicos, tão controversos, ele sempre pode ser muito desafiador, principalmente para quem está do lado de cá tentando analisar como é que esse negócio vai se refletir na vida de todos nós, tá?
Vênus, como a gente sabe, é o planeta do amor, é o planeta do apego, né? Não por acaso rege Touro, gosta da estabilidade, gosta daquela vida tranquila e calma. Já Sagitário gosta da liberdade, ou seja, é o apego versus a liberdade, é a calmaria versus a agitação, né? Vênus, por ser ali o regente de Touro, também gosta um pouquinho ali de um certo conservadorismo, né, da tranquilidade. Sagitário já gosta da movimentação, Sagitário gosta do novo, Sagitário gosta da aventura, de desbravar novos caminhos. Então imagine o quão desafiador pode ser esse período, mas também pode nos abrir boas possibilidades de dar uma arejada nos nossos relacionamentos, nas nossas parcerias, nas nossas vidas sociais e principalmente, né, de repente nos mostrar novos caminhos de como a gente faz, para ganhar nossa grana, para ganhar nosso dinheiro, né? Um outro momento importantíssimo dessa semana é a formação da lua cheia na próxima quinta-feira, dia 17. A gente sabe que lua cheia nada mais é do que uma oposição exata entre Sol e Lua no mesmo grau, só que em signos opostos. Bom, essa lua cheia, ela vai acontecer na quinta-feira por volta das 8 horas e 26 minutos, horário aqui de Brasília, onde nós vamos ter a lua a 25 graus do signo de Áries e o sol a 25 graus do signo de Libra. A questão, aliás, eu vou até botar o mapa aqui na tela, mapinha na tela. A grande questão aqui é que a gente não vai ter só essa oposição de Sol e Lua. Você está vendo inicialmente o mapa do Brasil, só que depois eu fiz ali, eu dei um print na tela do computador, né? Apaguei os aspectos internos e vou mostrar para você exatamente o desenho que vai se formar no Sol, que a gente chama de grande cruz, para você entender o que nós temos pela frente. É que não só nós vamos ter Sol e Lua em oposição, mas nós também vamos ter Marte e Plutão também em oposição. Nós vamos ter 4 quadraturas, né? Plutão em quadratura com o Sol, Plutão em quadratura com a Lua, Marte em quadratura com o Sol, Marte em quadratura com a Lua, meus amigos. E aí, o que isso tudo pode representar na vida de todos nós? Bom, primeiro, a grande cruz é um aspecto extremamente desafiador. Eu não estou falando isso para tacar terror em ninguém não, tá, gente? É porque é desafiador mesmo. Olha só para a tela, para você ver. Parece que você está enxergando uma pirâmide de cima, né? Essas duas. E isso faz com que todos esses planetas que estão envolvidos nessa grande cruz funcionem muito mal. E por que isso? Porque aqui é como se todos eles se sentissem ameaçados uns pelos outros, pressionados uns pelos outros, desafiados uns pelos outros. E isso acarreta o quê? Que cada um deles sempre expresse o seu lado mais desafiador, o seu lado mais negativo, tá? Aqui a gente também percebe que todos os planetas, eles estão em signos cardeais ou signos cardinais, ou seja, signos que falam de iniciativa, signos que falam de abertura de novas estações, ou seja, a gente tem o signo de Áries, que abre o outono. Aqui, obviamente, no hemisfério sul, tudo que eu falar, eu estou falando para o hemisfério sul, então para o hemisfério norte, se você estiver me assistindo, você entenda a estação contrária. Então aqui a gente está falando do signo de Áries, que abre o outono. A gente está falando do signo de Câncer, que abre o inverno. A gente está falando do signo de Libra, que abre a primavera. E a gente está falando do signo de Capricórnio, que abre o verão, ou seja, são signos que trazem mudanças vibracionais para o planeta e, consequentemente, para a vida de todos nós, tá? Então aqui a gente pode ter problemas que envolvam a nossa individualidade, né? Ou seja, a gente está falando de Libra e Áries, a nossa individualidade, mas também a conquista de uma identidade própria dentro de um relacionamento,
né? Ou seja, você trabalha a tua individualidade, você trabalha a tua personalidade, você trabalha uma identidade própria sem necessariamente sacrificar o teu relacionamento, mas quando a gente está nessa situação, parece que a gente não consegue enxergar nada. Então aqui a gente tem o egoísmo, a gente tem um certo egocentrismo, um narcisismo, a gente precisa estar muito ligado a isso. O Sol no signo de Libra, ele não funciona lá muito bem, porque ele está em queda, ele não está muito forte, ele não está muito potente. Aqui a gente também tem planetas que falam muito sobre agressividade, né? Uma certa perversidade. Por quê? Porque a gente tem Marte e Plutão também nesse cabo de guerra, né? E aí ambos sendo desafiados pelo Sol e pela Lua e desafiando o Sol e a Lua. Ou seja, é como se um emocional instável, é como se um emocional volúvel, é como se esse emocional volúvel e instável afetado ou ainda provocados por uma personalidade, por um ego afetado de uma maneira completamente equivocada, despertasse em cada um de nós o lado mais agressivo, o lado mais cruel, o lado mais perverso. Plutão é uma oitava superior de Marte, então é como se a gente pegasse todo aquele lado agressivo, violento, destemperado do planeta Marte e elevasse isso a uma oitava potência, com um requinte de crueldade, com uma inteligência, com práticas cruéis. Então aqui a gente pode ter um período bem complicado, bem delicado, que não vai se limitar a apenas 7 dias. Bota aí 14, 21 dias pela frente. Então isso já pode começar a partir de agora, tá, gente? Dessa segunda-feira. Não necessariamente do dia 17, o momento em que em momento em que acontece a formação dessa lua cheia. Então a gente precisa estar muito atento às nossas reações, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, tudo aquilo que afeta o nosso ego, tudo aquilo que nos milindra emocionalmente, por que a gente está explodindo, e no momento em que a gente está com aquela raiva, aqueles pensamentozinhos de como é que eu faço para destruir o outro, porque isso é muito Marte e Plutão ali conversando, é o lado sombra de Marte conversando com o lado sombra de Plutão, é o lado sombra da luz conversando com o lado sombra do Sol, é o lado sombrio do Sol conversando com o lado sombrio de Marte e de Plutão, o lado sombrio da Lua conversando com o lado sombrio de Plutão e de Marte. Então perceba o tamanho do problema. E aí, o trânsito da Lua vai trazer todo o temperinho ali dessa semana, de todo esse trabalho que essa galera vai fazer. Bom, nessa segunda-feira a gente tem a Lua no signo de Peixes, tá? Ela forma ali uma conjunção com Saturno, vai formar quadratura com Júpiter, que está no signo de Gêmeos. Então aqui a gente pode ter aí algum tipo de notícia que pode nos deixar um tanto quanto pessimistas, desanimados. Aqui a gente precisa ter cuidado com os nossos exageros, tá? Essa notícia ela pode ser de alguma limitação, alguma coisa que você estava pretendendo fazer e estava esperançoso de que a coisa ia dar certo e de repente ali você encontra um entrave e isso faz com que você baixe um pouquinho ali a tua vibração, fique um pouco chateado. Só toma cuidado aí com o dramalhão, né? Porque você tem a Lua em Peixes, né? Ou seja, é muito emocional, é aquela emoção muito, muito variável, muito volúvel. E aqui a gente também tem um problema da Lua em Peixes, porque assim, Peixes faz com que a gente fantasie muito as coisas, né? Então pode ser que ali a gente seja induzido a um erro por conta de um erro de avaliação, tá? E um erro de avaliação que nos afeta no emocional. A gente também tem Júpiter retrógrado no signo de Gêmeos, ou seja, então pode ser que ali a gente se equivoque um pouquinho com as coisas, de repente a questão não é nem tão grave quanto a gente está vendo, mas aí faz um dramalhão, enfim. Então a gente precisa ter cuidado com os exageros, tá? E aí eu reforço a importância desse cuidado com os exageros, por quê? Porque a gente também vai ter o Sol formando um trígono com Júpiter, tá? E quadratura com Marte. Então, mais uma vez, cuidado, atenção aos exageros e atenção
aos erros de avaliação, cuidado também com a ansiedade, de você tomar atitudes motivados por impulsos ansiosos. Na terça-feira, a gente tem a Lua conjunta a Netuno no signo de Peixes, né? Então, aqui mais uma vez, cuidado ali para a gente não se enganar com as coisas, né? Enxergar as coisas muito diferentes do que elas realmente são, mas no geral esse é um aspecto que ele tem ali ele costuma dar resultados bacanas. Por quê? Porque Lua fala da intuição, da espiritualidade, e Netuno também em Peixes, então isso fica muito elevado, isso fica muito mais potente. Então é um dia muito intuitivo, é um ótimo dia para nós nos conectarmos com a nossa energia espiritual. É um dia também muito favorável para as artes, para a criação literária. Netuno e Peixes, eles regem o cinema, o audiovisual de uma forma mais ampla. Aqui, se você é um cantor, se você é uma cantora, é um excelente dia para você lançar uma música, para lançar um livro, para começar a escrever uma música, para começar a escrever um livro, pensar no videoclipe de uma música ou ainda numa peça publicitária. É um dia bem legal, bem favorável para isso. Na quarta-feira, a Lua vai ingressar no signo de Áries, vai tocar em Quiron, vai tocar no eixo nodal, e mais uma vez aqui a gente precisa tomar cuidado, tá? Com a agressividade, com a violência. Se vai tocar em Quiron, vai mexer em feridas da alma, as feridas antigas. Lembra tudo aquilo que a gente conversou sobre Mercúrio em Escorpião, tá? Ali a gente precisa estar muito atento, porque a gente vai estar, muito sensível, tá? Vênus também vai formar trígono com Netuno, tá? Aqui também favorece as artes, favorece a criatividade. Lembra tudo aquilo que eu falei do audiovisual, do cinema, da música, de lançar uma música, fazer um videoclipe? Então, mais uma vez, aqui também esse aspecto favorece a todas essas questões. Bom, na quinta-feira a gente tem ali a famosa lua cheia, a gente conversou bastante sobre ela ainda há pouco. Na sexta-feira a gente tem a Lua ingressando no signo de Touro. Isso pode nos trazer um pouco mais de estabilidade emocional ou ainda um emocional mais exaltado. Por quê? Porque a Lua em Touro ela está em exaltação, ela está mais forte, ela está mais potente. Então aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A Lua em Touro, ela vai formar oposição a Mercúrio, que está em Escorpião, e isso pode dificultar um pouco as conversas, as negociações, sobretudo negociações comerciais, de compra e de venda, ou ainda se tu quer sentar com teu chefe no teu trabalho para tentar negociar ali um aumento. Ele vai estar mais inflexível, ele vai estar mais intransigente, ele vai estar um pouco mais rígido. Então, o legal é que você deixe passar esse período, deixe a Lua transitar por outros signos, que facilite melhor essa comunicação definitivamente. Sexta-feira não vai ser um bom dia para isso. Bom, no sábado a gente tem a Lua formando uma conjunção com Urano, também no signo de Touro, e um sextil com Marte. Bom, aqui a gente também precisa tomar cuidado com a instabilidade emocional. Se a gente está falando de astrologia mundial, aqui a gente precisa tomar cuidado com ventania, cuidado com excesso de velocidade, tá? Cuidado com os rompantes, porque esses rompantes podem nos trazer imprevistos da ordem de você não conseguir lidar com aquilo depois. Então a gente precisa estar muito atento, muito atenta a tudo isso. Percebam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é uma semana assim das mais tranquilas e fáceis. Lembrando que esses aspectos vão nos acompanhar por muito mais tempo, para muito além de 7 dias. Bom, se esse vídeo te ajudou, eu gostaria de te pedir o seu like. Se você gostou do vídeo, se você acha que ele pode ajudar a outra pessoa, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mais uma vez, quem quiser um atendimento particular comigo, deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os meus contatos. Eu espero de verdade poder ter te ajudado, espero poder ter sido uma contribuição válida para você. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.